Eu acredito que foi mais uma necessidade de ouvir pessoas, literalmente de ouvir, porque como eu aprendi, tive um curso com um querido amigo e professor, o Edson Navio, Edinho, e o resto foi ler, tentar experimentar, e tudo muito dentro da própria bolha de tentativa e experimentação de si mesma. E eu queria ouvir outras pessoas, ver outras coisas e pensar com outras vozes. Acho que é bem por aí, pensar com outras vozes. E de pessoas de lugares diferentes. Não é uma questão de representatividade, de ter alguém que vai trazer a opinião da Austrália. Não, porque está longe de uma pessoa ser a opinião de um país inteiro. E em alguns casos de um continente inteiro, né? Não é isso. Mas é ouvir pessoas que são diferentes de mim. Por isso que tem gente, inclusive, da minha cidade, do meu país. Para mí la impro, para mí, más allá de definiciones catedráticas, es un canal de expresión. Entonces, yo me siento muy completo expresándome del todo, sea desde la parte de escritura, desde la parte de dirección, de puesta en escena y desde la parte de interpretación. Entonces, desde ese lado, a mí la impro no se me ha agotado todavía y creo que no se me va a agotar. Porque lo veo como eso, como un recipiente en donde ir poniendo cosas. I think the most basic definition that encompasses everything is it's creating content without knowing exactly what it's going to be ahead of time. Para mí la impro son dos cosas. Primordialmente, es mi modus vivendi, es de lo que vivo hoy por hoy. Es decir, me asumo como teatrero, como gente de teatro, actúo, dirijo. Pero la impro definitivamente es de donde puedo decir que como vivo, y el hecho de que exista la Casa del Humor, que es este espacio, tiene que ver con la impro. Porque antes de convertirse en la Casa del Humor, pues era la Escuela Mexicana de Impro, que fue el primer proyecto que lanzamos como compañía. Para mí la impro es la oportunidad de jugar de una manera única. Yo cuando me subo al escenario la paso tan bien, pero tan bien, que creo que solo lo comparo a actividades así con jugar al fútbol, que son mis dos pasiones. To me, it is a chance for a group to get together and be extremely intelligent and do creative things and have fun on stage and create something that's never been created before and will never be created again. Improvisation it's a way of looking at the world. It's a way of understanding that you are in total objective relation with everything around you, not only your environment, but other people, and that the subjectivity that you create in your head about what you see is the biggest block to really improvising. It's also the biggest block to really living a good life, a life in the now, in the moment. It clouds and colors the reality, subjectivity.
For me, it's an elegant philosophy for life, and I will say that without shame. The amount of great experiences you have when you're open to suggestion, when you are happy to meet strangers, when your reactions to each other are positive, when you care about the other person, when you're meeting them. There's a world of adventures that come about. And in our normal life, we are restricted by being trained to do the opposite, to insure ourselves against mistakes, to hold ourselves back from the things we'd really like to say to people. Pues sí, con una filosofía de vida. O sea, me parece que la impro no tiene razón de ser ni de ser divulgada como una herramienta actoral o teatral si uno no hace suyas las premisas de la técnica en la vida diaria. Y para mí la improvisación se volvió eso, una forma de vida, pero además es una disciplina alternativa escénica, ¿no? Una nueva alternativa que de nueva no tiene nada. Pero, y que digo nueva porque aún mucha gente dice, eso no es teatro. Ok, y están en todo su derecho de decirlo, pero es una disciplina escénica que se trabaja muchísimo, que necesita de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucha paciencia. Y bueno, eso, para mí es una disciplina escénica que me cambió la vida y la amo completamente. Es algo sin... no puedo vivir sin hacer impro, no sé por qué. Si me preguntaras así específicamente, es algo tan lúdico y que disfruto tanto que no puedo, aunque finalmente me he dedicado a dirigir teatro. Mi profesión se ha ido a dirigir teatro y de texto y todo, pero la impro me ha ayudado a entender cómo dirigir teatro. Me ha ayudado a querer rescatar la frescura que tiene la improvisación, lo lúdico, la aceptación, la escucha. O sea, de verdad que creo que es una de las partes de la ficción más noble que existe. A improvisação é relação, é a relação do sim. Y ahí juntos você constrói una gran historia. Dos cosas, siento yo. Una es, la improvisación es una forma de abordar la actuación o una forma de abordar la puesta en escena, ¿sí? Que como entrenamiento para el actor o como metodología de enseñanza le sirve para las personas para entender cuál es la labor del actor, entender cómo abordar una escena, ¿no? Ya sea para improvisar después o ya sea para asumir una obra de texto. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que la impro se ha convertido en una forma de ver la vida, ¿no? En una forma no solo de entender el hecho escénico o de poner en escena material creado en el momento, sino de entender procesos muy esenciales de comunicación entre los seres humanos, ¿sí? De entender cómo nos vemos los unos a los otros, cómo nos entendemos, cómo nos escuchamos, cómo nuestra reacción nos afecta mutuamente y cómo hay comunicación a muchos niveles más allá del lenguaje. It's a way of doing things. It's a process. It's being okay with not knowing what's going on. It helps you exercise different neural pathways, new ones, and it makes you feel more comfortable with doing new things and trying new things. And I think that's it's the exact antidote, I think, for Alzheimer's. For me, improv is something that I keep saying. Improv is the skills, are giving you the skills for a lifetime. You are born with those skills, even though you know them or you never practice something like, for example, I don't know, curiosity or like being open.
I mean, we are born this way, but due to social context like, I don't know, work, life, school, society, whatever, somehow we forget about those skills. We stop to train them. Like, look at the children. They are super curious because they are willing to explore. So somehow it's like going back in time with improv and at the same time living the moment. Como es para mí, es una herramienta, y yo recuerdo que pues, estudié psicología, entonces luego me metí en cosas alternativas, sanar alternativamente, como era el Reiki y cosas así, y me acuerdo que mi profesora de Reiki me dijo: cada uno encuentra su manera de sanar a la gente. Entonces ella decía que su profesor hacía bailar a la gente para sanarla, ella hacía meditaciones y cosas así. Y yo creo que a mí la impro es lo que encontré para sanar a la gente en mi entorno, para llevar a cabo mi trabajo como psicólogo. Fue la impro, y la aplico mucho en Alemania, o sea, igual que es un espectáculo, porque el otro me aburría, el meditar, pero ¿a dónde lleva esto? Y la impro lo bueno es que es aplicable a más gente y lo puedes enseñar, entonces es más divertido todavía y hay mucha risa. Y entonces sí, la utilizo como herramienta sanadora. Bueno, es verdad que la gente cuando sale de los shows nos dice: los médicos tendrían que recetar venir a veros porque nos sanáis el alma, nos alegráis la vida, sois mejor que algunas pastillas y que cosas así. Entonces es verdad que hay una parte como muy sanadora. La impro para mí se volvió un estilo de vida. Yo llegué a la impro por equivocación, realmente, porque alguien me lo propuso. Y es muy bueno porque hay mucha gente que cuando toma talleres o empieza a ver improvisación, decide convertirse en maestro de improvisación, como profesor de improvisación. Y digamos que yo respeto eso mucho para la gente que tiene más experiencia. Pero en mi caso, para mí ha sido transformador porque yo soy psicólogo. Trabajo haciendo consultoría para empresas y para pelados, para adolescentes, y muchas de las cosas que he aprendido del espíritu de la improvisación las plasmo en los ejercicios. De muchas cosas que afortunadamente se vale la consultoría, hay un gran espacio que yo le he dado a mi trabajo, a la improvisación. En mi trabajo hay un espacio muy importante para la improvisación, y es mágico la gente cómo puede ir más allá como de la creatividad, del construir con el otro. Conceptos que a veces solamente se tenían como guardados para actividades outdoor o para ejercicios experienciales, la improvisación los retoma y también genera un impacto muy bonito en la gente sin necesidad de estar sudando o esforzándose mucho corporalmente. La impro es una herramienta que me ayuda a darme cuenta lo importante que es vivir en el presente, escuchar al compañero o escucharme a mí misma, al entorno, al contexto, estar muy despierta, vivir muy intensamente, ir aprendiendo en el proceso a tener un estado mental muy especial que no es ni muy tenso ni muy relajado. Ese estado mental todavía yo no lo alcanzo, pero sé que existe, lo percibo. Y he tenido flash de esos estados y son maravillosos. Eu particularmente, eu respondi essa pergunta do que é a impro na sua vida numa conversa muito informal no bar com as pessoas, porque elas queriam saber, amigos meus, e eu falei uma coisa que parecia muito depreciativa para uma análise do que a gente é. Mas nós somos um trio de que a gente acha algumas coisas muito ridículas, a gente acha algumas coisas que a gente faz muito ridículas. Então a impro, junto com essa escola de palhaço, serve para você jogar o seu ego pela janela. A gente sempre acha que a gente não tem aquela coisa de nós somos incríveis. Talvez o Elídio vai achar que ele é incrível. Não vou falar. Improvisação é escuta. Se suscita. É uma pergunta difícil, você sabe, né? Porque o que é a impro, para mim, é uma grande porcentagem da minha vida, em todo sentido. Em todo sentido. No bom, no ruim, em todo sentido. Tecnicamente falando, acho que a impro é a alma do teatro, o espírito. Não tem como você fazer alguma coisa sem improvisar. Vou dar um passo atrás, porque a impro
como impro, então, é a improvisação que fazemos hoje em dia nós, pessoas modernas, sei lá, faz 70 anos, 80. E impro vem de Johnston, de Spolin para mim, pelo que eu entendo. Eu que trabalho também. Toda esta onda. Mas improvisação é a alma do teatro, é a improvisação. Não tem como chegar num texto sem improvisar, não tem como você entrar em cena sem improvisar. Por fechado que seja a estrutura, você precisa passar por ali. Mesmo que o diretor já saiba o que você vai fazer, ele vai se surpreender quando você fizer, porque vai ser diferente do que está na cabeça. Porque no teatro as coisas não acontecem nem como acontecem na cabeça, nem como acontecem na vida real. Agora, impro é também uma maneira de viver a vida, porque eu acho que a impro ela traz a técnica como tal, ela traz conceitos que são muito lindos, muito interessantes. Às vezes me sinto um religioso da impro, mas que tem muito a ver com isso. Também acho que a impro ela tem sido revalorizada e tem muitos traidores, e eu me considero um deles. Porque se eu fosse ser muito mais, como se diz, encasillado, engessado. Sim, mais engessado, eu falaria, não, o que eu faço não é impro. Porque muitas das coisas que eu faço por gosto distam da impro, ou da improv, ou da improvisação dos nossos mestres, né? dos grandes, do Johnston, da Spolin. Porém, a base deles está ali. Só que eu acho que isso tem que mudar também, mas que é natural, porque o tempo muda, as pessoas mudam. E assim como tem pessoas que vão daqui a 10 anos a falar, não, o que aquele careca falou não tem nada a ver. E não estou me comparando com eles, para nada. Tem mais a ver com como você interpreta a técnica. Para mim, a impro é uma técnica valiosíssima em qualquer situação teatral e cotidiana. I think I can understand the improv concept is more of the art form that we do, right? As improvisers in like theater and stage. And like improvisation is more like a general idea de que de repente se te rompe algo, es like, improvísate algo, ponle algo así, ponle cinta canela, ponle like duct tape, and like that's improvisation right there. That's improvisando, like to solve the problem. That's what I think, I don't know. I feel like when I hear the words, it's almost like improvisation is the act of doing it. Mm-hmm. And improv is just the study. I don't know. Maybe I'm wrong. I've never looked that up. That's a great question. Yeah. I feel like improv is the noun and improvisation is the verb. Almost as if. But I don't know. See, I can see that. Yeah. Okay, so what I'm thinking in my head is improv is you studying. Okay, I have to yes and. I have to have a character. I have to have object work and use my hands. I know these things that I have to do. That's part of improv. And then improvisation is when you see it and the person is doing it. Improvisação. Bom, eu posso falar, pelo menos, a visão que a gente tem muito de quem é de fora, né? Quem é de fora da impro, né? Porque dentro do teatro a gente tem uma informação muito superficial e meio depreciativa quando falam em improvisação. A impressão que me dá, assim, quando a gente fala impro, parece que a gente está falando, não, gente, ó, essa que você aprendeu, a improvisação, que é uma coisa mais solta, existe uma metodologia, existe um treinamento, existe possibilidades que tem um resultado, que às vezes cenicamente pode não estar correto, mas é potencialmente criativo. Então, na minha cabeça eu vejo mais como uma, não é padronização, é como uma... é difícil. Todas as palavras que vêm na minha cabeça parece que eu vou estar aprendendo a liberdade que eu falei antes, né? Veio assim, a formatação, por exemplo. É quase... é uma metodologia, eu vejo como a impro uma metodologia para que a gente consiga fazer a improvisação de uma maneira que seja... não seja tão depreciativa de ser uma coisa qualquer, né? A gente tem muito isso, está fazendo espetáculo. Olha, ainda não tem um figurino mesmo. Improvisa com isso aqui, né? Como fosse um quebra-galho. A impressão que me dá é que a impro ela veio para valorizar essa improvisação, né? Mostrar que para que isso aconteça, se você tem toda essa técnica, essa prática, essa habilidade, essa vontade, consegue sustentar isso aqui, fazer que isso tenha um valor artístico na frente das outras pessoas, ao invés de ser somente um quebra-galho, um fazer pela metade, né? Pelo menos a impressão que me dá é essa.
Olha, sim. A gente, assim, no senso comum, às vezes as pessoas usam os dois termos como se fossem sinônimos. E impro é uma espécie de abreviação intimista de improvisação, né? Mas o impro eu acho que vem mais do Keith Johnson, né? Do sistema impro, né? Então, tecnicamente falando, eu acho que remete a ele. Mas em termos de uso corriqueiro, as pessoas usam mais nesse sentido, assim, de serem sinônimos, mas uma forma mais abreviada de falar. Olha, eu confesso que eu não faço essa diferenciação conscientemente, assim, não. Eu nunca tinha pensado assim, impro e improvisação. Eu não pego essas duas palavras e coloco elas em lugares diferentes. Não penso sobre esa diferencia, no. Me parece que la improvisación, como para ser técnicos, podría ser una herramienta como parte de un proceso para componer algo, sea un personaje, sea una partitura, sea una obra de teatro, sea un texto, como la improvisación como un caldo de cultivo, como algo más que una tormenta de ideas, pero sí una fase en algo que va a incluir esa improvisación, pero que va a nutrirse de ahí. La impro, me parece que el texto, la palabra impro, ha nacido más como para diferenciar que nosotros en la improvisación en sí encontramos ya todo ese viaje, digamos. No sé quién lo decía, quién lo escribía, que una obra de teatro, cuando uno ve una obra de teatro, ve el resultado de un viaje. Cuando ve una impro, ve el viaje. Y me parece que es muy gráfico eso. So improv as a concept, as a skill, can be used anywhere. It can be used at work. It can be used. In just it's communication. It can be used to connect to people. Anywhere that involves people working together, improv can be used. Improvisational comedy is something you got to work on. It's like a skill, and it's all about that connection. But it's also about trying to make comedy, trying to make people laugh, which is, I don't know, it's tough. Se tem uma diferença, você acha que tem? Acho que não. Acho que não. You mean between the two words? Yeah. One's longer than the other, but that's about it. Yeah, I mean, when it comes to nomenclature, I don't really care. Like, you know, if someone on the street who's never been in an improv class says, I'm doing improv, they might mean something totally different than what I mean. When I say improv, I'm referring to the specific kind of things that you would learn at a Second City, a UCB, a Groundlings, where we're teaching you how to take a suggestion and then kind of create spontaneous characters in theater. But, I mean, we improvise all the time. Like, if someone comes up to you on the street and says, hey, can I ask you a question? You weren't prepared for that, so whatever you say is going to be at least somewhat, if not completely improvised. Y creo que es un momento de apertura, de abrir hacia todos lados. Y entiendo que es parte también, hace parte, porque lo he vivido como actor, y entiendo que hace parte de esta dinámica del teatro y de la efervescencia del teatro, ¿no? Defender cada uno un lugar, etcétera, etcétera. Me parece que, por lo menos en mi caso, quiero ponerme más allá de esa división. O sea, que no quiero ni siquiera nombrar la palabra impro como una cosa específica y especial, discriminada, ¿no? Etcétera. Discriminada a veces por uno mismo, a veces por otros, pero discriminada. No creo que deba ser discriminada de ninguna manera. Existem diversas escolas que tratam da questão da improvisação de formas diferentes. Você tem o playback theater, tem o teatro do oprimido. Então, tem uma série de lugares onde você fala que nós vamos te ensinar a improvisar. O impro, ele depura um código de relação em cena que é muito específico e que pode ser resumido em duas palavras: sim e. Que você aceitar a ideia e complementá-la. Isso
é de uma genialidade muito instigante. Porque todo mundo que fala em, não, só fazer uma cena improvisada, mas se a gente vai combinar antes o que a gente vai fazer, na verdade está estabelecendo as dinâmicas de poder da cena antes delas se revelarem verdadeiramente. Então tem muita gente que faz improvisação, nem todo mundo faz impro. E impro, para mim, é muito mais empolgante, desafiador e recompensador. Aí o que eu queria, nessa primeira parte de perguntas que eu fiz, o que é a impro? Porque que é teatro de improviso, que é algo que vai ser improvisado diante do público, ok, isso é denominação, mas o que é realmente impro? O que significa fazer impro? E quais são eu chamo de princípios, mas tem gente que chama de regras, e o que é exatamente isso, e o que é a existência disso, e quais são exatamente para cada pessoa. E a partir daí também, como é que se ensina isso tudo? Yeah, so the main basic rules of improv, they vary, well, with one exception, they vary from school to school, city to city, performer to performer. If you take a class with me, it's going to look very different, almost assuredly, than if you take a class from someone who spent most of their improv career at UCB, for example. It's also going to look different for someone at Groundlings. It might look somewhat similar and somewhat different from someone at I.O. or different other places. But the one rule that, as far as I'm aware, that we all agree on is yes and. It's the only thing we all agree on, but we agree on that one thing. And yes and, the way I like to explain it is, it's two parts. The first part is super simple and everyone gets it. The second part, I think is nuanced. I don't think a lot of people get it. The yes part simply means that whatever has happened up until this point, we're at whatever point we're in, whatever's happened up till now, that we just simply agree that that has happened and that we're not going to do anything to contradict it. So one of my favorite things to say is when I teach class, if the first line out of the gate is, what a lovely day at the beach, and then your partner comes out and goes, nope, we're at Walmart, that is a clear, egregious example of saying no, right? So saying yes is just simply agreeing that we're at the beach. That's not too hard for most people to get their heads around. The and part, in my opinion, when it's most effective is, not only am I going to agree that we're at the beach, but whatever I say next is going to be a direct reaction to what you say. For example, if you say, what a lovely day at the beach, and I come out and I go, I got a fireball gun, like, I'm not contradicting you. I'm not saying no, but I'm not also doing anything that has anything to do with what you said. Like, I'm not inspired by you. I'm just waiting for you to get done talking, and then I want to bring a fireball gun to the situation because that's what I want to do. It's about me and like my own desires. And I would think that to me, that flies in the face of yes and. To me, yes and is someone goes, what a lovely day at the beach. And then I not only agree that you're at the beach, but what I say next is directly inspired as a reaction to what you say. So I might say, thank goodness we're out of that office. You know, I'm applying suntan, I'm like agreeing we're at the beach, and then I'm taking what you said and letting that inspire me, as opposed to throwing out some random idea that I have that happens to not disagree with the fact that we're at the beach. The main principles, of course, are saying yes to each other's ideas so that the actors can keep forwarding the agreement, because if you say no, nothing happens and we don't move forward. The idea is, in my opinion, to take care of each other, make each other look good, and justify each other's ideas, no matter how silly or inane, and make them brilliant. Cara, tem um negócio do improviso que, além da criatividade, mas eu acho que o mais importante é doação. Existem improvisadores que são aqueles que vão ser o centro das atenções, vão ser os mais engraçados mesmo. Porém, o mais difícil, mais generosidade, eu acho que essa é a palavra do improviso, é aquele cara, velho, que vai estar te jogando as bolas, sacou? Porque no improviso você não tem isso.
se não tem compartilhar generosidade nem nada, acabou. 2 super improvisadores super engraçados se comem dentro da cena e a cena não vai pra lugar nenhum, não sei o que. Você só precisa de um cara que sabe passar a bola pra você, nossa, bravo, essa é a melhor cena, sacou? E 2 caras bons passadores de bola fazem uma cena, talvez em 100 cenas, numa amostragem, cenas que vão ter mais êxito do que 2 super engraçados, super improvisadores juntos que não sabem doar. Listen, and it's so preached and over-preached around the world, the listening part, but we really don't know how to listen. Even after almost 10 years of improv, I find myself not 100% listening to my scene partner, but when I do, it's amazing. Just be yourself, be present in the moment, listen and react, and everything will be way better than it would have been if you planned it all along. Aceptar, hablaría de la generosidad, en este caso se hace dentro de la impro, pero también fuera, ¿no? Cuando Fabián dijo, juega tú, ¿no? Y la escucha, listening, escuchar, importante, no hay manera de que... Yo a veces en mis clases juego ejercicios de que si alguien no estaba, lo pongo en escena para intentar crear la ilusión de que sabe perfectamente qué está pasando, pero él no sabe porque no estaba, ¿no? Son ejercicios para entrenar la falta de escucha, pero en realidad, bueno, es una regla importante. Entonces, para mí, aceptación, escucha y generosidad, como las 3 básicas. Bem, temos a eterna escuta, a escuta ativa, saber ouvir, saber valorizar, estar atento ao detalhe e ser positivo. Jogar com o que vai acontecendo, não ficar preso. Portanto, aceitar e valorizar. Let's see. I think it really comes down to, well, again, for me, when doing long form improv, it comes down to really listening to your partner, making choices, and accepting it, agreeing together on what the world is, agreeing on what the funny thing is, and then playing together. I had a teacher tell me that anybody can do improv. Anybody can do, because improv is what you do with your friend when you're at the bar and you're making jokes and you're talking and having a good time. I think basically doing that with a more theater focus on how things, because you're not going to be carrying an actual beer talking on stage, understanding what it's like to perform on a stage. It's essentially just being comfortable around a person you trust, being on stage with that person and making choices that you both decide are funny and playing. For me, improv is like, first of all, it's confidence. When I look back at myself before 2012 and now, there is a huge difference. And it makes you to be more confident and somehow, because there is still these scraps around the world, get rid of your fear of speaking in public, or I don't know, get rid of the fear of of failing. Actually, you don't get rid of those fears, you learn how to manage that. And for me, it's like managing something is like you have like, it's like knowing yourself better. So to be able to handle, actually it's handling those emotions, it's not getting rid of the emotions, because in the second you are getting rid of something emotional, is like sort of emotion, I think you are dead. So that's not even happening. So handling your emotion, I think, is the greatest part ever. Even though there are, I don't know, like happiness, being in love, or being sad, or being frustrated, it's like accepting yourself the way you are. So that's improv. Para mim, a impro é uma forma de estar na vida. Passo a explicar. Porque para mim a impro é todo o conceito do impro em si. Para mim é uma forma que nem toda a gente consegue estar. Nem toda a gente está, nem toda a gente quer estar na vida consoante esses conceitos. Nos conceitos em que existe a generosidade
existe a oferta, existe o tornar os outros, potenciar os outros, potenciar o talento dos outros, potenciar as ideias dos outros, e isto é elevar os outros, não é? Y creo que es necesario, creo que es completamente consecuente, es completamente prioritario para cualquier persona, y sobre todo para una persona que se dedica a la improvisación teatral, implementar esos principios de la improvisación como una filosofía de vida por la cual te puedes relacionar, ¿no? Nosotros partimos del hecho de la aceptación, partimos del hecho del pensamiento positivo, partimos del hecho de la escucha del otro, de la necesidad de escuchar al otro, de la necesidad de compartir, de privilegiar ante todo a la otra persona, ¿no? De trabajar para la otra persona. Y creo que eso es una filosofía de vida que te retroalimenta, es una filosofía de vida que te regala muitas coisas. Quando você está fazendo uma cena de impro, tem que ter algumas coisas em mente. A primeira delas é que você tem que estar atento ao que a pessoa está dizendo e reagir àquilo. Se a minha preocupação em cena é tratar tudo que você falar como se fosse uma boa ideia, tudo que você falar será uma boa ideia, porque esse é o meu compromisso com você em cena. Então você tem o meu suporte de que eu não rejeitarei nada que você me oferecer. Pelo contrário, eu vou tentar valorizar aquilo e fazer aquilo ir adiante, e juntos nós vamos aos pouquinhos montando esse castelinho de cartas que é a cena. Essa é uma questão, é o motor básico da improvisação. A outra questão é você estar ciente da mecânica dos status em cena, que há uma importância de você ter uma oscilação de status. Qual personagem está com status alto? Qual personagem está com status baixo? Como é que essa transição de uma coisa para outra? Como é que a gente pode manter essa dinâmica para que a cena evolua? E como é que eu posso manter o jogo de cena, que para mim é o terceiro tripé, o terceiro pé do tripé, né? Como é que é o jogo de cena? Ou seja, quais são as regras desse universo e como elas são subvertidas em relação ao universo real. Uma maneira de você colocar isso em prática é, se isso é verdade, o que mais é verdade neste universo? Se essa coisa estranha que você me disse é a realidade, o que mais é estranho nesse universo e nós aceitamos naturalmente? Isso que você me disse, o que você realmente gostaria de dizer? Qual é o subtexto disso? Então essa busca de desdobrar a fala e procurando novos significados e novas relações e conexões é que faz o explorar a realidade da cena divertido e excitante para os improvisadores e para o público também. I mean, it's a boring answer, but listening is big. Really paying close attention to everything that your partner is doing, textually and subtextually. A lot of what I do in class is just really trying to get people aware of what is going on right in front of them. And I think remembering that the scene is what the audience has seen and heard, not what's in your head. If it's in your head and hasn't been translated into the scene in front of the audience, then it's not part of the scene. It's just shit that's going on in your head. So I think that's important to remember. I try to encourage my students to communicate as openly as possible with each other and err on the side of being too obvious. Don't worry about being obvious at first. You'll get better and better at subtlety the longer you do it. Everybody wants to be really subtle and coy at first and not like hit things on the head. And I think it's better to have the scene be totally clear in terms of what's happening. And then, you know, as you get more advanced and you start playing with people that you're more comfortable with, you can be more subtle in how you get exposition out. And maybe you don't have to have so much exposition in scenes because you're working with somebody and you just know what they're doing, you know, and then it really looks like a magic trick to the audience. Bom, vai ser difícil de misturar com o que a gente ouve muito e fala muito como um professor, né? Mas eu acredito, uma coisa que eu venho falando nos últimos anos, assim, que eu chamei aqui de olhar do sim, né? Quando me chamaram para fazer uma palestra no TED lá,
eu tive que pensar assim, o que é a essência do que eu acho, do que eu trabalho, do que eu pesquisei. Eu chamei isso de olhar do sim. Então, ele não é apenas aquele sim que a gente fala do improviso, de que sim, yes, and, deu criar em cima da sua ideia. É um pouco mais profundo, eu acho. No sentido de que, assim, eu acho que o improvisador e esse jeito de ver a linguagem teatral, e mais do que isso, esse jeito de ver o mundo, de ver a vida, que eu acredito muito, assim, que eu chamei de olhar do sim, é essa coisa de essa predisposição a aceitar, a jogar com o outro, a estar junto com ele, a saber que é uma cocriação. Então, quando você pergunta quais são as coisas, os princípios ou as coisas importantes, eu acho que em primeiro lugar, a gente fala muito de aceitação, mas o que é essa aceitação? Para mim, aceitação é primeiro você aceitar você. Eu aceitar que eu sou assim, eu sou grandão, eu sou compridão, eu tenho esses cabelos assim, eu sou estranhão, eu tenho as trancinhas, e eu vou jogar, eu vou ser assim, eu vou me aceitar, né? Depois eu aceitar o momento presente, né? O aqui e agora, puxa, o que está acontecendo aqui? Aqui tem uma luz, aqui tem uma câmera, ali tem um olhinho, aqui tem o quarto do meu filho, aqui tem uma entrevistadora, aqui tem um gravador. Isso tudo eu tenho que estar conectado com esse momento presente. Depois, aceitar o outro. Então, quem é esse outro que está jogando comigo? Eu digo sim realmente para ele. Eu olho no olho, eu jogo com ele para valer. Com esse cara aqui, eu ouço as propostas dele. Não é só que eu ouço, digo sim, Cris Mada, não. Eu ouço profundamente o que ele está querendo me propor, qual a ideia dele. Eu vejo o que ele gosta, eu vejo se uma ideia minha ressoou, bateu ele gostou, o olho dele brilhou. Opa, que legal, então aceito, né? Então, eu aceito a mim, eu aceito o momento presente, eu aceito o outro e eu aceito o jogo. Eu digo sim pro jogo, né? Jogar, esse play, né? Então, pra mim é um pouco isso, assim. E tem um elemento também que eu trago bastante, que acho que vem mais, talvez, até do palhaço, que nunca se fala muito, que é o flow, né? O fluxo. É você entrar no fluxo. Eu sinto que quando a gente entra no fluxo empiricamente, né, pela nossa experiência, né, você sabe disso como improvisadora, quanto mais está todo mundo no fluxo, quanto mais a gente está todo mundo nessa mesma mente criativa, quando está todo mundo junto nesse olhar do sim, as coisas vão acontecendo. Por isso que é muito comum falar, nossa, você falou uma coisa que era o que eu estava pensando. Depois a gente conversa, nossa, eu ia dar essa mesma proposta. Pô, eu nem falei, você já comprou. Não, porque tava todo mundo nesse flow. Então, eu acho que esse é um princípio fundamental que eu ouço pouco falar nos cursos de impro e que eu gosto muito, porque acho que é o que permeia o nosso trabalho de improviso. Well, philosophically for me, like I was just sort of saying, like it's more about supporting your partner and following your partner, making your partner look good. There's ways to do that. Some people call it yes and. I think that's a very simplified answer for it. But the idea of your partner doing something and you supporting it and moving forward with it. So improv to me is basically a scene, a story, an artistic piece that two people create that they couldn't create on any other night, or something that would look the same with a different person. Para mim é o respeito, e eu quando digo o respeito não é fazer só cenas bonitinhas, pode ser o respeito dentro de uma cena de humor muito negro, dentro de uma cena de violência, mas o respeito pela personagem, pelo tempo certo das coisas acontecerem, e o respeito entre colegas. Para mim a improvisação é uma valsa que tem que ser muito bem dançada e que não pode ser posta sempre na perspectiva daquilo que eu quero para a cena, daquilo que eu acho que é certo, é aquilo que a dança pede. Portanto, acho que tem muito a ver com respeito, generosidade e algum altruísmo, não no sentido de eu sou muito boa pessoa, mas aquilo que eu consigo prescindir para a história ter um lado sempre, mesmo que seja a história mais humorística, ter um lado poético, ter um lado humano, ter um lado relacional. Outra coisa que para mim é essencial em relação ao sempre que vejo improvisação e que acho que é essencial cada vez mais na forma como ensino ou como tento fazer, é que as minhas personagens, mesmo quando sejam bonecos, sejam credíveis. Que alguém se identifique minimamente com aquilo que eu estou a fazer para não ser só um disparate despegado da realidad. Bueno, lo que hablábamos, la relación con el otro, la construcción de una historia,
en este momento pienso que también es la profundidad de la construcción del personaje, que me parece que es importante, que no quede en un lugar liviano. Y es lo que intentamos con este espectáculo que está acá en escena, que no quede en un lugar light, ¿no? Sino que haya un nivel de profundización tanto en las escenas como en la construcción del personaje. Me parece que está logrado eso, que está logrado. Bueno, la escucha, lo que sabemos de improvisación de siempre, ¿no? La escucha, el conectar con el otro, la aceptación de la propuesta y demás. Yo creo que la generación del conflicto también es importante. O sea, cuando uno entiende que tiene que aceptar el juego, después para la construcción de una historia uno tiene que generar conflictos dramáticos, como para que esa historia tenga sus puntos de tensión, sus puntos de oposición, que también volvemos a la base del teatro, que es la base de la estructura dramática, ¿no? Entonces eso. No me iría nuevamente fuera de las reglas del teatro, no me alejaría de lo que es la construcción de una obra de teatro. Sí, también tiene esta diferencia que es de manera espontánea y de manera rápida, de manera quizás con otros tiempos. Rápido no significa con ansiedad, sino con otros tiempos diferentes al tiempo que un escritor tiene para sentarse a escribir, ¿no? Que puede modificar, puede cambiar. Esa es una gran diferença também. Creo que é isso. Eu falei agora que é escuta, porque eu acho que realmente a improvisação é escuta. Tudo é uma variação da escuta. Então, aquela hora você bloqueou, é porque você não escutou o teu parceiro. Ou se você não comprou a proposta, então você não escutou. É tudo sobre você entender o que está acontecendo e como aquilo é importante para o enredo que a gente vai construir. Eu acho que, para mim, um conceito que ele não falou, eu acho que é o conceito da escuta. É esse o princípio da impro. Você falou? Desculpa, vocês podem repetir? Escuta. Meu Deus. Está ruindo. Listen, breathe, and listen. And breathe. And listen. And breathe. That's it. You don't need more if you just good listener, if you follow your partner, if you have a strong proposition on the stage, if you know what you're doing, it's just fine. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Sempre falaram para mim, né, de coisas que eu devia fazer para trabalhar o estar presente e estar calmo. Fazer yoga, jogar xadrez, tai chi chuan. Tentei todas essas coisas e a impro foi a coisa que mais me leva para o estado do estar presente, assim. E isso me vem de uma escuta minha própria, do que está acontecendo comigo, uma escuta do que me cerca, né? Você como parceira de cena, o público, né, como influenciador e também observador daquilo, e do que está acontecendo entre a gente, né, nesse momento. Então, para mim vem muito essa questão dessa escuta, e que é muito legal, que me lembra muito a primeira vez que eu mergulhei, né, de cilindro, de essa calma, né, de descobrir como é que essa escuta e o silêncio que vem dela, muitas vezes, não é um silêncio vazio. Ele é aconchegante e essa escuta da improvisação e todas as outras coisas que a gente acaba trabalhando, né, me dá a impressão, a gente tem aquela frase de sai da sua zona de conforto, né? A impressão que me dá é que essa escuta da improvisação, na verdade, ela aumenta essa minha zona de conforto para que cada vez mais eu possa transitar em vários mundos e várias possibilidades, várias histórias. Então, eu poderia falar para você que a escuta, para mim, é um dos que eu sinto que, pelo menos no momento hoje, né, presente, é a que mais mexe comigo. Mas não a escuta do ato de você só ouvir, né? Na impro, quando a gente fala de falta de escuta, é a falta da percepção, inclusive visual, entender que seu companheiro de cena está entrando em cena, e o que fazer com isso, com essa informação. Às vezes você percebe, a pessoa está entrando em cena e fala, ninguém está chegando, pera, o cara está entrando. Então, mas a impro, isso é bem aos poucos, mas a impro, ela me ajudou a ser uma pessoa menos afobada. E ele vai rir.
Claro. É bem aos poucos mesmo. Acho que talvez quando tivermos uns 80 anos, improvisando toda semana, acho que vai ficar calmo. Tem aquela que a gente vai sacando também, né? Falar, acho que tem uma... Cara, princípio da impro... Quando a gente aprende, quando a gente lê os livros, ou o professor ensina, a gente ouve muito em escuta, né? A gente ouve muito em escuta, é ótimo. A gente tem vem como um princípio, uma regra, a escuta. Mas eu agora, atualmente, eu transformei esse conceito de escuta num conceito que é de calma, é de tranquilidade, é de estar, talvez seja até tenha mais a ver com a questão de estar no momento presente, mas isso de tranquilidade, de ter calma, de respirar, é que eu acho que é um princípio assim basilar da impro, é você na vida, né? Na vida também, exatamente. Mas num palco, quando você está querendo ter 1000 ideias e tem aquela ânsia de dirigir a cena e de trazer a sua ideia muito boa e de o outro vai falar um negócio, sabe? E aí, enfim, eu acho que um princípio a ser buscado é o princípio da calma. Eu diria assim, calma e respire. Respirar é uma coisa assim que impressionante. Eu estudei palhaçaria. Estou estudando palhaçaria no momento e quem estuda clown tem um princípio, tem uma questão com respiração impressionante assim, para entrar em cena. E acho que isso me contaminou na impro também e para mim é respiração e calma. Uma coisa que encerra um monte de outras coisas. Você tá calmo, entrar tranquilo. Eu acho que isso é em parte o que fascina tantas pessoas na improvisação, né? Porque ela é muito além de só uma prática teatral, ela envolve muitas coisas, né? Por exemplo, tem um livro que o nosso professor, o Zé Guilherme, sempre indica para os alunos dele, que é o Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, que a princípio não é um livro que você associe diretamente com improvisação ou teatro, mas que tem muito esse princípio da presença, né? De você estar presente e atento ao que está acontecendo no momento, né? E sabe, isso traz, é um pouco aquilo que eu estava falando de transbordar para a vida. Eu acho que isso traz benefícios para além da prática da improvisação como espetáculo ou da improvisação como ferramenta de teatro. É uma coisa que as pessoas meio que levam para a vida, né? I think one of the big things about improv is being in the moment. If you're not in the moment, it's very likely that you're gonna get lost. You're gonna get like anxious, like you don't know what's happening. You have to be in the moment. It's a great exercise for listening, I think, and I think both of those can be applied in life in general. If you're in the moment and if you listen, good things will happen. Like you will go farther away in life if you're in the moment and if you listen. Because sometimes you get caught on like all these things that you have, you never listen, you're never in the moment. But improv, you're like right there. And if you listen, like he says, you connect with the other person, you react to that, you're part of this whole idea, you create a whole universe out of this thing by just being in the moment and by listening, so. Well, there's a couple of areas that I think a lot of improvisation as it's moved into the 20th and 21st century from the 1950s, 60s, and 70s when Viola was working on her work. Her work is about being present through play, through mind-body involvement, so that you can access your intuitive ability. She once said, somebody asked her, like, you know, in an elevator, she said, "So what's your work all about? What do you do?" So she says, "Well, I've developed a way of accessing everyone's personal genius." That's a good way to put it. Se eu fosse falar de todos os princípios da improvisação, né, ele tem vários princípios, mas eu acho que o que mais define a improvisação é a aceitação, né? Esse sim que a gente tem que dizer de corpo e alma para o improviso, dizer sim até quando a gente está numa situação fictícia de adversidade, né? Dizer sim até quando estamos dizendo não em cena. Essa aceitação, acho que é um grande exercício de estar aberto, né? De estar vivo e de estar permeável aos acontecimentos. Eu acho que isso é a coisa mais bonita da improvisação e que depois de muito tempo fazendo, você acaba levando um pouco como filosofia de vida também, né? Mas não pensar tanto em ideias. Para mim, as ideias acabam sendo uma faca de dois gumes.
Porque a ideia te fecha. Acho que a imagem é mais interessante. E quando falo de imagem, são aqueles flashes, aquela imagem de eu tive como uma velha. Como que eu encaixo com essa imagem? Como pensar, como eu entro nessa imagem e não como é uma velha, eu vou ser então o filho dela que está com raiva porque ali eu faço assim e paro de trabalhar para o outro. Quando eu vejo uma imagem, eu quero entrar na tua imagem. Quando eu tenho uma ideia, eu quero que você acompanhe a minha ideia. Bom, para mim, primeira questão mais importante, eu acho, que é a da aceitação. Aceitar ideias. É uma coisa que a gente não é culturalmente educado para isso. Todo grupo, todo pessoal que começa a treinar improvisação, a primeira batalha é essa, de aceitar propostas, de ser levado, ir na onda do outro, mesmo que não seja a sua ideia, aceitar a definição do outro, entrar no jogo do outro. Tem uma coisa que é o seguinte, aceitar uma proposta não quer dizer concordar. Existe uma diferença. Eu posso aceitar a proposta mesmo discordando dela, mesmo achando que aquela não é a melhor ideia para a cena, mesmo tendo uma ideia que na minha cabeça é melhor. Mas mesmo assim, se alguém botou a ideia dele primeiro, eu vou na ideia dele e vou ajudar a ideia dele. E vou fazer com que aquilo que para mim a princípio não era bom, se torne bom, ajudando, não criticando, não bloqueando, não desviando daquela proposta e botando outra proposta. E isso, se você pratica isso na vida, isso causa transformações na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Você se torna uma pessoa mais empática, você se torna uma pessoa mais aberta, você se torna uma pessoa mais aberta ao desconhecido, né? É a frase do Kiff famosa, que você pode dizer não e ser recompensado com a segurança, ou você pode dizer sim e ser recompensado com uma aventura. É a escolha que você faz. Que é a empatia. Para mim é o conceito-chave para se poder improvisar. Mais do que qualquer outra. Mais do que criatividade, ou seja, das pessoas acharem que são criativas ou de terem uma imaginação muito fértil ou muita cultura geral, que são tudo coisas que ajudam, ou terem muitas capacidades numa determinada área teatral ou o que seja. Acho que a empatia é essencial. Eu acho que tem vários. Acho que a escuta é um princípio bonito da impro, né? Você escutar, você tá aberto para escutar, né? De corpo e alma, assim, escutar com o corpo inteiro as propostas que estão surgindo ali na sua frente, a história que está sendo contada, aceitação, que eu acabei de dizer, é um princípio super bonito. Eu acho que esses são os mais fundamentais, né? São, acho que, os primeiros que a gente aprende, né? E eu acho que tem uma coisa que é muito colocada em jogo também, que é a sua capacidade de fazer propostas, né? De você reagir aos seus primeiros impulsos. Então, acho que a reação aos primeiros impulsos, a libertação da autocrítica, acho que é um princípio também forte da improvisação, né? Muitas vezes a gente vê improvisadores iniciantes travados porque estão buscando a ideia perfeita, porque estão querendo ser originais ou querendo ter a melhor ideia, em vez de atender aquilo que realmente partiu de imediato, né, de dentro deles, assim. Então acho que são esses. Que tem chance de ser bom, tem chance de ser ruim, porque como eu aprendi, a improvisação ela anda na corda bamba. Se ela é muito difícil e você não consegue fazer, não está certo. E se ela é muito fácil, também não está certo. Ela anda entre o fracasso e o sucesso sempre. Foi isso que me passaram. Então é isso que eu acredito. Então é normal, os espetáculos do Teatro do Nada tem dias ótimos, tem dias mais ou menos e tem dias ruins, sim. E é bom, é ótimo quando tem dia ruim, porque é o dia que a gente mais aprende. É o erro que... Isso é uma filosofia, uma das coisas da filosofia do impro. Os erros são maravilhosos, os erros são sensacionais. Vamos falar sobre isso. Tem erro na impro, sim, é que a gente se diverte com o que acontece, mas não, tem erro. Porque eu tenho uma coisa pra te contar. A Maíra um dia me travou na cena. Isso é um erro, mentira. Não, mas... E também tem isso do erro, aceitação. Tem que dizer sim toda hora. Eu falo, posso dizer não, se eu quiser dizer não. Posso errar e me divertir com o meu erro, porque ele existe, cenicamente falando, não tem, mas tipo, tem. Você faz uma escolha torta, você faz... Às vezes você tem um discurso e fala, cara, eu não acredito que eu falei isso, tudo bem, é impro.
Não tá tudo bem, você errou aí nesse discurso, observa na próxima que talvez... Entonces el hecho de decir sí, y le enseñan mucho a la gente que tiene que decir sí a todo. Y ese decir sí lleva a la gente muchas veces a lugares muy positivos, pero muchas veces los lleva a lugares muy de mentiras. No sé, como uno no es así en la vida, ¿sí? Uno no tiene que decir sí a todo. Y la aceptación como concepto no se reduce al sí. Entonces hay veces que un sí ciego nos lleva a situaciones de prejuicio, a situaciones racistas, homofóbicas, a situaciones donde el actor entonces ya no tiene opinión, donde entonces el improvisador ya no tiene un punto de vista claro sobre la vida, sino está siguiendo a ciegas porque tenemos que decir sí. Creo que la aceptación como concepto, si la entendemos más a fondo, nos permite justo eso. Tener puntos de vista, ¿no? Tener posiciones dentro de nuestro quehacer escénico que también comunicamos, porque de eso se trata al final, ¿no? No solo hacemos por hacer, sino hacemos para el público. Entonces, ¿qué le estamos dando también? ¿Qué tanto esos principios de la improvisación realmente son camisa de fuerza, ¿no? ¿Hasta dónde debo decir sí y todo el tiempo? ¿Hasta dónde debo aceptar? Mas é isso, assim, pra mim o lugar do sim, toda essa aceitação tá no aceitei tua oferta e posso não querer jogar esse jogo, porque senão você vira escrava, refém de só porque tá na impro, vamos falar um assunto extremamente machista. Eu posso contornar isso de uma forma, ou posso não aceitar, falar, não quero falar disso hoje, não quero falar disso na vida. E eu posso fazer essa escolha, eu posso não querer falar sobre isso. Mas aí essa questão do jogo, da improvisação, você jogar com o outro, como é essa técnica, como que você devolve o que você dá, você aceitar a proposta do outro, é sempre o sim, né? Nunca o não. Então... Nunca o não, muito bom. Nunca o não. Então era um desafio muito grande. Tá, pra mim a base é oferta, escuta. Para mim, oferta e escuta, eles abrangem aceitação e tudo, porque a oferta tá claro que você pode dizer sim ou não. E pra cena andar, você vai dizer sim, e ela vai andar, ou não, e adiciona uma coisa, yes and, né? Então tem aceitar, tá bom. Vou botar yes and na escuta. Vou fazer um bem bolado porque eu não tenho espaço no meu carro. Então no banco da frente, ali cabe pouca gente, mas pra mim seria basicamente, o que me pega. Eu sei que tem todos os, mas o que me guia na hora de criar é a escuta e a oferta e escuta. Porque com a escuta, quando eu percebo as pequenas coisas, eu consigo desenvolver essas coisas. Eu penso muito no outro, o que você me propõe? Eu não vou longe. Vou pegar uma grande ideia, tipo, você mexeu o óculos e falou, olha, me deu uma coisa aqui que eu posso, como eu posso criar nisso? Vai na minha escuta ao invés de ficar caçando coisas longe da gente. E a oferta pra mim tá clara, aceitação. Não. Be aware of everything, first of all. Like listen, always listening about everything, and listening with your ears, of course, but with your eyes too, with your body. Be attentive to everything on the stage. Be attentive to the other one who is on the stage, to the other ones. It's like improvisation is a communication. Always communication. If we are just alone in our show, just if we are like too focused on ourselves, it won't work. I think we have to be really prepared to just take everything and play with it. And I would add that I agree with what he's saying, and I add that the fact that like not trying to be funny. Being true and not trying to work too hard on the story, because I feel like when you start, you always feel like you have the urge of telling something that is already there, and so I would say not trying too hard and just trying to be true to yourself. And one thing is really we really love about improv. It's a game, so just play the game. Like always have fun when you're doing things, like you have to have fun. If you don't have fun, it's not going to work. People are feeling this thing. So if the audience like see you're happy doing this, they're going to follow you everywhere. It's simple. It's like if you
take pleasure in it, it's going to work. Eu acho que é respeitar a proposta do outro, ter escuta, acho que é o mais importante, você ter escuta, porque enquanto você entra só você dando a proposta, só você querendo a sua ideia, só você querendo impor a sua ideia, e aí você deixa de ter a relação com o outro, aí acaba o jogo. Né? Então acho que a improvisação é exatamente isso, é esse jogo, essa cena, essa troca. Então tem que ter troca. Se você não tivesse essa escuta, aí eu acho que fica bem complicado. Eu acho que essa é a regra. Você ter escuta para você poder jogar com o outro. Yo no sé si hay reglas universales, pues yo digo, como decís, para mí lo principal es escucharnos. Y yo creo que incluso si tuviera que elegir solo una regla sería la escucha, porque no nos escuchamos normalmente fuera del escenario y muchas veces sigo viendo improvisadores que no se escuchan, que lo único que hacen es esperar a que el otro se calle, termine de hablar para poder comenzar a hablar ellos y dar su idea genial. Entonces para mí si no hay escucha no hay nada más, porque la aceptación viene después de la escucha. La actitud proactiva viene después de la escucha. Entonces para mí es escucha. Después vemos todo lo demás, pero si no hay escucha no hay nada. I don't think we have rules. I don't like to think about them as rules because I think that it goes against the whole idea of the creativity, the spontaneous creativity that can come out of it. So I think that we have tools. You know, we're on stage, and then in order to be able to do anything, we could just like open the toolbox and say, okay, what can I use now? What can I use now? What do I want to do now? What does the scene need? What does my partner need? What does the story need? Those words aren't really connected. Rules don't exist. There are no rules. There's a way of consciously engaging in improvisation, and for me that's just reaction and awareness, and that can go on forever and ever and ever. Like you can, what are you going to be aware of? For example, in Fool's Improv, there's different things you need to be aware of. It's very much connected to awareness of yourself. Whereas in if you're doing a Herald, you need to be aware of other things, right? That's why people teach formats, because there's skill sets in there, different awareness things that you need to be looking at or open to. You know, so yeah, reaction awareness is what I say. Yeah, I was raised in the tradition that we begin with yes and. The baseline of improv is that we are in agreement, and then we build upon the agreement that we are in. So we start with yes and. And the longer I did it, I was like, I don't think yes and is the beginning, because you cannot say yes to something you did not fucking hear. So I was like, oh, listening is even deeper than the agreement. And then the more I explored listening, the more I discovered we are mostly terrible listeners. We're waiting our turn to talk rather than like deeply consciously listening to understand. True listening creates the possibility of being changed rather than holding on to your idea and just waiting to deliver it. So the more I got into listening, I was like, oh my God, I truly think listening is the secret of improv. It's because all of those connections require deep conscious listening. But then the more I thought like, oh, listening is deeper than the yes and the and, the more I got deeper into listening, the more I realized there was something even more fundamental to listening, and I think that is trust. I think that the deepest, most fundamental thing is trust. What improv is asking all of us is like, do you trust yourself? Baby. Do you trust your partner? And do you trust this craft? And trust, that's a deep one, because that takes a really long time. Like, do I trust myself? Do I trust my choices? Am I willing to put things out there and to take risks? Like, trusting yourself there's a lot there. So my word picture for my philosophy of improv is that it's a planet. It's not like a baseline that builds up. It's a globe. And the molten lava core of Planet Improv is trust. Like the center, the hot, fiery center of what makes improv work is trust. Getting to a point where you trust yourself. You trust your judgment, you trust your choices, you trust the move to make the edit,
You trust yourself with initiating and being bold and recognizing when your friend takes a risk. You trust yourself and you trust your scene partner. You deeply trust your scene partner because you trust the craft. Meaning, if you allow yourself to fall, that the net will appear every single time. And so, if the core of improv is trust, then I think the entire mass of the planet that gives it its bulk is listening. And then the crust of planet improv is yes, being in agreement. And then everything we build on that, the mountains and the skyscrapers and the buildings and the cathedrals, that's all and. So it's trust, listen, yes, and. Sin embargo, a veces la impro también es sin reglas, o sea, siento que con la impro estoy súper de acuerdo con esta teoría de que las reglas hay que conocerlas para luego romperlas, porque a veces en la impro, no sé, se hacen todas las cosas que se supone que se deben hacer y la impro no sale bien. En cambio, a veces no se hace nada de lo que se debería hacer y la impro sale bien. Entonces yo creo que es algo más de impulso, de instinto y de estar ahí con lo que uno tenga ese día. Entonces, no sé, para mí siento que si bien sí lo hay, se puede romper. The rules of improv. Yeah, I think with anything, when you first start out doing it, you have to learn the rules. Because you have to be able to figure out how to do it in a way that is going to get your idea across. But then when you start doing it longer, you realize there are no rules. And then as you do it more, you're like, if I break the rules, it gives me a new challenge. And then you start painting outside of the lines, which as a performer should be your continuous process. Like, what's the next thing that's going to challenge me? And I think that on the arc of improvisers, that happens. You see really talented people who break all the rules, and yet it's still good. Siento que una pregunta importante que yo tengo en este momento tiene que ver con el rol pedagógico, con el rol del profesor, de cómo enseñar, de cuándo enseñar, de lo importante que es eso, ¿sí? Muchas veces se da por sentado ese hecho de la enseñanza, o mucha gente enseña por enseñar, o toma un taller y dice, yo ya sé, copia ejercicios y enseña, ¿no? Y creo que no se le ha dado el suficiente detenimiento cada quien a darse cuenta por qué estoy enseñando y qué es lo que quiero transmitir, ¿sí? Então, quando você pergunta o que ensinar e como, depende a quem. Primeiro a pergunta seria a quem. Porque vou dar uma oficina daqui a pouco em Buenos Aires. Faço muito pouco isso, mas vai ser para uma empresa, para umas pessoas de empresa que curtem muito a técnica, já têm feito trabalhos com outras pessoas. Acho interessantíssimo. Eu estou pensando, me desafiando, como que eu vou fazer isso? Vai ser interessante. Então, para eles, o que eu ensino? Como que eu exprimo os princípios básicos para o bem deles, para que seja produtivo no que eles precisam. Se tem um grupo de pessoas que querem aprender a improvisar e nunca têm feito nada, então tenho que tirar o medo dessas pessoas. Eu tenho que tentar tirar delas a sua espontaneidade dormida, mas principalmente os juízos de valor, que elas não falem, eu sou muito ruim e você é muito ruim, ou você errou, eu errei. Tirar o erro, que é outro dos grandes princípios que não falei antes, mas outros grandes princípios é o erro como um presente. Agora, se eu dou um curso para atores, que adoro fazer esse curso, porque me sinto, digamos que equilibrio meu artista por dentro também, sinto que estou fazendo uma coisa que eu gosto muito. Ali é outra coisa, ali puxo elementos da improvisação e da dramaturgia por igual, então, porque eu gosto muito da dramaturgia e o teatro amo, então acho que trazer para os improvisadores a linguagem teatral é para mim vital, porque se me perguntam, você gosta mais assim teatral ou assim mais cotidiano? Primeiro, já falei, porque teatral, eu gosto muito da linguagem teatral, gosto de uma boa luz, de um bom cenário, pronto, não precisa uma boa luz, um bom cenário, pode ser uma proposta mais pós-dramática, mas então quero ver um ator, um improvisador acreditando. Às vezes não me importa se o público... É incrível quando o público fala, não parece improvisado, ótimo. Claro, é um risco. Aí vem a discussão. Então até onde teatro, até onde impro? Não importa, para mim é uma mesma linguagem e dá para conviver com ambas.
Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas o que e como depende de quem. It depends what level. Like all the foundation levels, all I'm teaching is basically one thing. Say anything and listen to that thing. Because in the real world, you know, we have to live as relatively nice people to get along. But in improv, you don't actually want to be nice. You want to say things that are interesting. So, for example, you know, I might never tell my mother to go fuck herself. But in improv, it would be great for you to go tell your mother to go fuck herself, because then there would be much more stuff to say, right? So I think in the foundation levels, to be concise, it's like we get students to stop editing themselves, to stop saying, oh, this isn't a good, this idea can't be good, and just change it to be like, this is my idea. And then we get our other, you know, if they're playing with someone, the other people should be like, I like that idea too. Yes, and, versus like, oh, I don't want to be a gorilla. What a dumb idea. You know, what's more fun than one gorilla? Two gorillas. Eu acho que primeiro acho que assim, tem dois blocos de tipos de alunos, assim, eu aqui em São Paulo tenho a Casa do Humor, que é meu espaço em que eu trabalho com o primeiro bloco, que é o que chamo de bloco Zé Mané, a gente brinca às vezes, bloco dona de casa, paraquedista, advogado, médico, enfermeira, tecnólogo, tímidos, desesperados, ansiosos, problemáticos, nanaueira, que é tipo meio todo mundo, o qualquer. Para esse tipo de público, eu acho que tem um tipo de ensinamento, que é um bloco 1, e bloco 2 são atores, pessoas do palco. Aí tem um outro tipo de ensinamento, assim. Vou tentar pensar aqui o que eu acho que é comum deles, que acho que seria a base de tudo. Eu acredito que a primeira parte da ensinança, né, do ensino, do improviso é você tirar alguns bloqueios que tanto o ator quanto o Zé Mané tem. Então, Zé Mané, parece que eu estou denegrindo as pessoas. Não, mas pelo contrário, eu até gosto muito, eu trabalho muito com os Zé Manés. O pessoal do teatro não gosta muito de trabalhar com... E eu gosto muito, eu acho muito bacana o cara vivenciar o improviso. Eu vejo coisas extraordinárias que eu tenho mais dificuldade, tenho até mais preguiça às vezes com o ator, que chega muito defendido, aí você tem que quebrar. Mas acho que a primeira parte é assim, você desbloquear as pessoas. Então, desbloquear é trazer a pessoa para o aqui e agora, trazer a pessoa para o momento presente, fazer ela parar de pensar. Por que esses nossos jogos de improviso são muito 1, 2, 3, 4, sucessão de palavras. Quando eu digo 1 faz isso, quando eu digo 2 faz isso, quando eu digo 3, 4, 3, todo mundo junto, roda, andando, que é um jeito do meu cérebro, eu desligar o racional e entrar no fluxo. Eu desligar essa parte nossa que é controladora e entrar nessa que tá jogando. Tirar o julgamento, aí vem tirar o julgamento, tirar o filtro, tá totalmente no presente, no aqui e agora. Eu acho que esse é o primeiro... A primeira etapa do improviso, acho que é essa. Eu tirar o julgamento, eu tirar o filtro, entrar no fluxo, eu dizer sim, aquele sim. Aí sim, o sim do Second City, sim, vamos fazer outra coisa, sim. E se a gente fosse pescar, sim. E se a gente pegasse peixes grandes e fritasse, sim. Esse é o primeiro passo. Aí o segundo passo, eu acho, é você entender o que dá para ir mais longe um pouquinho. Que você consegue trabalhar uma dramaturgia, que tem escolhas que são melhores que outras. Não tem escolhas erradas, mas tem escolhas melhores, né? Eu falo às vezes que assim, tem escolha boa, tem escolha ótima, tem escolha incrível e tem escolha justa. A escolha justa é aquela escolha meio que, ela se encaixa para essa cena. É aquela que a gente juntos, se todos os improvisadores, a gente fosse numa cena e pegar, aquela foi. Porque a gente, e o público junto. Não é só porque a gente é improvisador e bom, não é porque ele é aquela que tinha que ser mesmo, né? Então, no ponto de vista meio, né, doidão, um pouco falando assim, meio quase, né, filosófico, sei lá. Então, eu acho que o passo 1 é ensinar essa apresentação, esse sim, tal. E passo 2 é entender essa dramaturgia, entender uma construção, entender que o improviso, ele tenta fazer uma história que tem um início, um meio e um fim. Eu quero que aquele cara que veio assistir, ele não só veja uma virtuosa, ou seja engraçado, ou seja divertido, mas de repente ele entre e navegue por outras emoções, né? Ele navegue por momentos bonitos, por momentos poéticos, por momentos estranhos, por momentos mais dramáticos.
Eu acho que aí a improvisação ela vai no nível, vai entrando um pouco mais profundo, vai entrando um pouco mais profundo. Então, acho que é isso. Talvez, não sei, pode ser, sei lá. Mi forma de enseñar, yo creo que es muy particular. Yo creo que todo docente, o la mayoría de los docentes, tienen un estilo muy marcado que se va desarrollando con el tiempo. Al principio, a mí siempre me gustó dar clases, de lo que sea. Me gusta mucho la docencia y me gusta mucho compartir lo que voy descubriendo. Y al principio daba clases que era básicamente dar las clases que recibía. Si tenía que reemplazar a mis docentes en la escuela en la que trabajaba, daba las clases. Pero no fue hasta 2010 que diseñé lo que a mí me parecía, lo que yo estaba buscando en la impro, cómo lo había aprendido y cómo empecé a crear o inventar o ponerle nombre a conceptos que me parecía que le faltaban. Ya había ciertos conceptos que ya sabía que se llamaban así y otros que no tenían nombre o que robé, tomé prestado de otros lugares. Entonces tomé del teatro, del cine, de la música y fui armando lo que fue mi primer taller, mi primer clase así diseñada, que es el dramaturgia improvisada, porque era cómo contar historias, cómo aprovechar ese tiempo y espacio para que las improvisaciones tengan peso y no sea simplemente una sucesión de chistes o escenas. Y luego de ese taller se fueron desprendiendo talleres satélites. Cada parte crecía tanto que necesitaba más espacio y básicamente las clases que yo doy en general son sobre trabajos específicos, o sobre personajes, o sobre relaciones, o sobre diálogos, o sobre recursos aplicados a la impro. Y hacía muchos años que no daba clases para iniciales, para principiantes, y este año estuve todo el año dando clases en la Escuela de Impro Madrid y fue un gusto volver a trabajar desde cero con conceptos que aprendí hace mucho tiempo y que ahora, atravesados por mi propia experiencia, pasan a mis alumnos de este año. Y me gusta porque yo creo que no busco crear pequeños feñitas, pero sí que sepan que esta es mi manera de entender la impro, que para mí lo más importante es la conexión con el otro y contar buenas historias. O como decía hoy en la clase que di de personajes, a mí en particular, y creo que a mucha gente, le gustan las historias simples sobre personajes complejos, no al revés, no historias complejas sobre personajes simples. Entonces yo me quedo mucho con eso, a mí me llega lo simple, lo cotidiano, lo real, lo verdadero. I'm not sure that I found my way yet. I change a lot of things almost every time I teach. I learn more and more. My students teach me so much, and I always ask for feedback, especially from people that I have taught for several months. I think my approach is more of yes, it's fun. Yes, we're doing improv to have fun, and it's a funny scenes are great, but it's not. But it's important to be recognize the serious. The serious. You can talk in Greek, but then you have to translate for me. Now find the side. See? I forgot the word side. What's wrong with me? Too much English. The serious side of improv. And because of my drama school past, I'm like very... Acting is important. So I tend to be kind of teacher, instructor, sometimes like, no, this is wrong. But that's a thing that I'm really trying to, to control and not being like teacher in drama school, but instructor in improv. But I think it will take a lot of time for me to know exactly my style. I think with a lot of my workshops, for me, it's about philosophical sort of stuff, so I talk a lot. I don't necessarily have 400 exercises. When I do an exercise, I try to give everybody enough time to
play it a few times. So if we're doing a scene or something in a workshop, I stop it, I get them to go back and I rewind it, and I think that helps people actually practice something. I don't enjoy a workshop where I do a scene for 3 minutes and then the instructor tells me it was terrible and then that was my turn. Go. Oh, thank you. Actually, because today we were talking about teaching improv and how and why we do improv. And, for me, teaching improv is something that I really appreciate also to the other people or the trainers that I've been working with. It's sharing. It's like teaching is I have a knowledge and I give it to you. And you do something with my knowledge and you give it back. Like it's like an exchange, a continuous exchange. I don't think there is any trainer, improviser, live or not, in this world that has the absolute truth about improv. Because that's the fun part and the interesting part is discovering. And I like when I'm teaching improv, I think the greatest achievement that I ever had is like for my participants to come back and tell me, oh, you know, I used something that we've done in improv in our class, in my day-to-day job, or with my mom, or like in a supermarket. Because as I said, I think that improv gives you skills for a lifetime. That's why we see improv in painting, music, dance, even the office, in our dreams, I don't know, everywhere. So I think that teaching improv is like giving up yourself and like accepting the other people in your personal space. And that's, I don't know, I think is the greatest thing you can do, because first of all, you are giving time and you are receiving time. To speak to the former, teaching improv, in my opinion, is a lot like teaching someone a sport. If you go and learn tennis, that doesn't mean that every match is scripted out for you. You don't know how your matches are going to go. But what you know are things that you can do. Like, you know, you can be taught techniques on how to serve, techniques on how to backhand, you know, like where to put your feet, how to shuffle, you know, how to keep court awareness, how to size up your opponent. There's all these little skills that a tennis player needs to then go out in a tennis match and have no idea what's going to happen. I mean, if we knew how sports were going to end, they probably wouldn't be as fun. They're improvised to a large extent. And I think the same thing is true with the way that I teach improv. Is I'm going to teach you certain skills. I'm going to teach you yes and. I'm going to teach you characters. I'm going to teach you how to create a scene, what a scene is, the pitfalls to avoid in scenes, etc. And then I'm going to let you go and try and do it. And in a classroom, or in a coaching, like if I'm directing a group, you know, in a rehearsal, I'm going to let you do this scene or this game or whatever it is that you're doing, and then I'm going to go, okay, here's why that worked, here's why that didn't work, here's how I can make it better. I think we crowd our mind with so much complexity, and that's why we find it's hard to perform and at our best. Because then we're thinking about too many things, and we're not listening, and we're not observing. We go back into our head to worry about the future or worry about what's just happened. The moment is a relaxed state. It's a free state. There isn't worry. That only exists in the future or the past. So if you get to that, then it's not like clearing your mind, it's decluttering it. And ideas just flow. You notice every offer that's being made, and there's an ease to what you can do. There's not a fear to what you can do. So that's what I work on most, is for myself and especially for students, to try and remove the stuff that they don't need. And it's the painful stuff. Let's just not have that. We're here for a good time and maybe a little bit of art if we're lucky. Com a história que eu falei da escuta, é ensinar tranquilidade para as pessoas, de que a gente está num mundo tão corrido e que tem tempo para que as coisas aconteçam, para que elas nos encantem, para que elas... possibilidades, eu acho que também ensina essa questão de possibilidades para as pessoas, que a gente pode ser quem a gente quiser,
como a gente quiser, quando a gente quiser, de maneira espontânea, né? E que vem muito do que a gente tem posse como história de vivência de vida, ou que você estudou, coisas que mexam com as suas emoções, porque é o que você vai tendo durante o improviso, a gente não ensaiou anteriormente, né? E coisas que a gente queira muito fazer, né? E compartilhar com o público. Então eu vejo muito isso, de a gente vai ensinar pro aluno esse encantamento de saber que você está no lugar das possibilidades. E ele vem com responsabilidades, né? Pegar o Homem-Aranha com grandes poderes, vem grandes, né, responsabilidades. Eu vejo muito isso, de você ensinar isso, e claro, tem um encantamento, é um espetáculo, são tipos de espetáculos que ele me dá a impressão que eu estou presenciando alguém descobrindo o fogo, sabe? É algo, tão, por mais simples que seja, ele é poderoso, e eu acho que a gente está perdendo um pouco isso do poder do simples das coisas. Eu acho que o Impes traz isso, ele encanta, faz as pessoas duvidarem, leva a gente quase para o lugar, ao mesmo tempo, do esporte, que mexe com a gente torce, e também um lado quase da criança vendo um mágico, né, de como é que eles fazem isso? Ah, não, deve ter um truque aí. Ah, isso é ensaiado. Ah, não, me conta como é que faz, me conta como é que faz. Então, para mim é muito isso, essas possibilidades, esse encantamento, né, do que a Impro traz pra gente, eu acho que a gente precisa muito. E claro, dentro disso a gente sabe, escuta, trabalho em equipe, liderança, lidar com estresse, melhorar a comunicação, mas acho que tudo isso vem como desdobramento, como bônus. Yo trato primero que se conecten con el juego, o sea, me parece básico y fundamental que puedan conectarse con el juego, o sea, que puedan desconectar del pensamiento racional y cotidiano y normal. O sea, conectarse con el juego es ponerse en otra frecuencia, es ponerse en otra dimensión, ¿no? Cuando uno está jugando, bueno, si bien el juego tiene reglas, pueden acontecer muchas cosas diferentes que lo que pasa en lo cotidiano. Entonces, el cuerpo y la mente está en otra dimensión, está en otro contexto y está en otro estado de alerta también, ¿no? Trato de provocar eso. Cuando siento que están en ese estado, ahí ya puedo avanzar con cosas más específicas, técnicas, digamos. Pero trato de que ese estado de juego puro pueda mantenerse durante toda la clase y pueda contagiar a todas las demás, a todos los demás momentos de la clase, o sea, pueda mantenerse durante toda la clase. Este sería una de mis estrategias, si se quiere. Y después, bueno, trabajar mucho a partir del concepto del error desdramatizado, digamos, ¿no? El error que no afecta, que no es, o sea, que puede ser aprovechado, que puede ser resignificado, pero que no afecte la capacidad de juego, que no afecte esta conexión con el juego, ¿no? El error que desanima, el error que no, es un error que puede servir, ¿no? Ya después hay un momento en el cual uno puede analizar, bueno, qué sería mejor, qué sería más conveniente, si esto fue más conveniente, si no, pero no en el momento de estar en el trabajo, ¿no? Entonces es interesante eso también, como que el error puede ser resignificado, puede ser un motivador de diferentes situaciones inclusive. Entonces me parece interesante también remarcar eso. Y después, bueno, trato también de transmitir esto que decíamos antes, que haya profundidad, que haya un relacionamiento, que cada uno no esté en su propia burbuja. Son bases de las dos cosas, si queremos seguir haciendo la división del teatro y de la impro, o del teatro. O sea, es parte de lo mismo, ¿no? Esa profundidad y esa verdad en la relación, más allá del código. Digo verdad, no significa que sea solamente naturalista o realista, sino que sea verdadero, que acrediten lo que está pasando ahí, ¿no? Que crean lo que está pasando ahí. Entonces, si eso no está, y si están distanciados, bueno, no están en juego, entonces. Si están en juego, están apasionados y están creyendo mucho lo que está pasando ahí. Entonces, também levar para esse lado o trabalho. O que a gente precisa estabelecer para uma pessoa que nunca fez improvisação é que o ambiente da cena é um ambiente seguro. Nós estamos num lugar seguro onde as ideias dele não serão rechaçadas.
Isso, para 98% da população mundial, é um lugar inédito. Seria equivalente a falar, nós vamos fazer essa cena na Lua, entre no nosso foguete e vamos. Dá na mesma, porque esse é um lugar inóspito e que as pessoas não conhecem. Ninguém conhece esse lugar onde a minha ideia não será rechaçada. Nós crescemos num ambiente onde nossas ideias serão rechaçadas. A primeira palavra que toda criança aprende é não. Aprender a não dizer não é uma desconstrução, é um tirar roupas, camadas de roupas e figurinos. Esse processo só é possível e só não é violento se há generosidade, se há o que eu chamo de hotspot, é o buraco quente. Então, no círculo do palco, um círculo formado por atores, o que acontece no centro do palco é um lugar seguro. E é a responsabilidade de todo mundo que está ao redor assegurar que aquela pessoa ali esteja segura, esteja valorizada. Esse é o primeiro passo para a pessoa começar a se sentir à vontade de construir colaborativamente em grupo. Nas duas situações, tanto ensinar improvisação como dirigir, claro, ainda estou aprendendo muito, eu dirigi poucos espetáculos de improvisação, né? Se for ver, foram 3, 4 espetáculos. Ainda estou aprendendo a dirigir espetáculos de improvisação. Mas a impressão que me dá é que a minha função como professor e como diretor é tentar criar um ambiente o mais favorável possível para que os atores, os alunos, se sintam tranquilos para poder experimentar coisas. Eu acho que a maior função é essa, de criar esse lugar tranquilo, servir de espelho para as pessoas, o que é uma das coisas mais difíceis, porque às vezes a gente, ao invés de simplesmente estar sendo quase uma caixa de retorno, de som, de estar mostrando o que está acontecendo, a gente tem que às vezes abaixar um pouco do julgamento, de expectativa que a gente tem como artista, de não vou falar isso, porque senão ele não vai se sentir tão apto. Vamos ver o que eu posso fazer para potencializar o que aquele ator e o que aquele aluno está experimentando. No caso do aluno, também acho que tem um primeiro momento o receio, né, de entrar no nada, né, essa página em branco. Tem muita gente que se assusta. Então acho que quase um primeiro momento é um lado quase meio pai, de estar segurando pela mão, mas na verdade está com a mão de apoio até o momento que ele sinta vontade de continuar andando pelas próprias pernas. I like teach improv through theatrical method, like touch the Stanislavski, touch the Chekhov as well. And I love to teach people through emotions. I think emotions are very important on the stage. The base of all my workshops is kindness and taking care of the others. It's related to my vision of improv is first relationship and connection. I really need that safety and this kindness in a group when I teach. So I use a lot of trust exercise to create that connection. I love to work on emotions and feelings in the body. And for that I use a lot of music in my teaching. Because music is instantly creating something when you hear the music. It can be something different for every person in the room, but it creates something, and it's good to feel that. I like that. So yeah, I like to work through music and through the body and through emotions and just open a little bit, like being real, being true. What I tell my improvisers is to experience the world a little bit, because they're so busy building this world of improv around them that they're not doing anything outside the improv world. So there's nothing to inspire you on stage, you know, so it's like go to movies together, go to a museum together, go to a play together, go to a concert together, just so that you have more together to share, instead of just going to an improv show and talking about improv, or going to, you know, it's like, so you have something else, because you have to go out and then come back in. Tem duas coisas que eu acho que são muito uma marca minha das minhas aulas. Uma
Na verdade, as duas são mais ou menos a mesma coisa. Eu sempre digo que se um dia eu escrever um livro, um dos capítulos vai se chamar Por uma Improvisação Não Genérica. Eu luto muito para que os meus alunos não sejam genéricos. E isso tem muito a ver com uma outra coisa que eu também gosto muito de trabalhar com eles, que é como você pode se colocar como artista na improvisação. Eu não correr atrás de uma improvisação que está acima de você, que você viu em algum lugar. Qual é a sua improvisação? Então, como você, como artista, você se coloca ali. Então, quando eu vou fazer um personagem, que nesse meu diálogo esteja o meu repertório de vida, entende? Mesmo que seja um diálogo fictício, os livros que eu li, os filmes que eu assisti, as piadas internas da minha família, as coisas de infância que eu vivi, o que é terno pra mim, o que não é terno, o que me emociona, o que não me emociona, o que me faz rir, o que não me faz rir, que seja meu aquilo. Então eu luto para que os alunos consigam se colocar, que eu consiga pela improvisação ver quem é cada um, como cada um se expressa, a inteligência de cada um. Então são duas coisas parecidas, né? Assim, uma é conseguir fazer com que o aluno coloque do seu ali, né? Assim como qualquer artista, né? Um artista plástico coloca ele ali na tela. Falo, como você se coloca aqui nessa cena, né? Não represente alguém, outra pessoa, outro formato, um tipo de improvisação que você viu, que você idealiza. Como você improvisa, né? Isso, e não seja genérico no sentido de especifica. A nossa empresa te contrata. Quem é? Como chama essa empresa? No teu imaginário, como seria o nome de uma empresa de sucesso? Né? And one more thing. Also, it takes a long time to get good. A lot of people think, well, I'm doing this, a year. I'm good, When you do watch other performers, try to watch people that are better than you and say, what does that person do that I can't do? And then work on that. Improv can take a shy schoolboy or girl and turn him or her into a comedy legend. That's from Dave Rosowski's book. And I've seen that. I've seen a lot of non-actors be way better than seasoned actors. And that's the thing. If you manage to bring out the things that makes you, if you can bring your quirkiness and the weird stuff about you on stage, not only will you be appreciated and clapped on, you'll be okay with yourself first of all, and I think the world loves that. So when I teach, I encourage people to go way deep into themselves and bring that out for the world to know. And as a process, I have different groups. For example, the first group that I coach is named All In. They are the ones with whom I discover new forms and try out new things. And then I take them to so I experiment with them, and then I take them to the other groups that aren't so experienced. It's beautiful to. They say that the really good friends that you have for a lifetime you usually make in high school or in college, and I'm happy to say that most of the classes that I teach have transformed from students of mine into friends that I have for a lifetime. I have so many birthdays that I attend to, and so many people that call me on my birthday and so on. We're like one big family, and during Christmas they were each of us were back home at the family dinner, but we were texting one another as though we were at a virtual table. It's improv makes the world a better place, without a doubt.
improvise mais, afinal, a vida é um improviso. Eu acho que o que eu mais acho profundo e acho mais bacana é que eu entendi e eu demorei muito para entender isso. Não é humildade nem nada. Eu dei muitos anos de aula e as pessoas falavam: nossa, Balas, esse é um curso para a vida. Nossa, você deu uma aula de ser. E eu ouvia as pessoas falando isso, eu achava até meio clichê, assim. Ou meio, não é isso, é só teatro, né? E eu acabei entendendo, depois de muito dar aula, depois de muito fazer espetáculo, que o palhaço e o improviso, eles, o que tem em comum e o que é o mais profundo, mais bacana, o mais fundamental, essencial de tudo, é que o improviso é uma forma de ver o mundo, um way of life, uma maneira de você olhar para a vida, assim. Então, eu acredito que se o mundo fosse contaminado, deu uma febre, uma epidemia de uma epidemia de improviso, e todo mundo fosse picado por esse bichinho, eu acredito que a gente teria um mundo melhor. Isso que eu chamei de olhar do sim, assim, que essa coisa profunda que tem o improviso, eu acho que se a gente tivesse na nossa vida, no nosso dia a dia, esse olho no olho, esse dizer sim pro seu companheiro, essa sair do julgamento, esse estar no aqui e agora, esse entrar no fluxo e deixar a coisa acontecer, esse errar e errar com tudo, esse se divertir, e o play do improviso, eu acho que isso é o que o improviso tem a dizer pro mundo e pro universo e para o ser humano todo, para esse planeta, para esses 7 bilhões de pessoas. Humildemente, eu acho que é isso que o improviso tem de mais bonito e gostaria que isso se espalhasse por todos os seres desse planeta Terra. Amém. Don't do it. It will ruin your life. Go and watch it and laugh at it. And when you see an improvisers, give them $1 and say thank you. I don't know, what do I want to say to improvisers or people about improv? What's the question? Bueno, lo que me gustaría decir de la impro es que en estos 18 años de hacer impro y más o menos 10 de enseñarla como profesor, le digo a mis alumnos que la impro es una técnica de vida, otra vez, y que la practiquen, y que de verdad sean generosos en la vida, con su pareja, con su familia, con sus alumnos, con su teatro, aunque no sea impro, y que de verdad digamos que sí, y que de verdad escuchemos. Después yo salgo del salón de clases y me pregunto a mí mismo, después de 18 años, si yo mismo estoy cumpliendo con estas reglas. Y muchas veces me sorprendo negando, bloqueando y no fluyendo. Entonces yo creo que es una práctica, así como es una técnica de vida, es una práctica de vida que hay que seguir haciendo. Pero creo en ella y los invito a que seamos un mundo que dice que sí, que es generoso y que escucha. Porque la historia está escrita, la pasada, pero el futuro es de nosotros y siempre es, como diría Omar Argentino, un salto al vacío. Nunca sabemos qué va a pasar después de este momento. Entonces, llevar la impro a cada rincón de nuestra vida nos tiene que salir bien, o al menos será muy divertido. Improv is fun and great, and it's sharing. And take a workshop at your local theater. I don't know, what is the question again? Sorry, I get lost. Estejam vulneráveis. Da mesma forma que a plateia está vulnerável para receber o que você tem para oferecer, seja vulnerável para receber o que ela está te dando, porque o teu colega está te dando. Esteja aberto. A impro não rouba. Tenha seus... eu não consigo falar, eu tô vulnerável. Mas é isso. Levem a sério o que vocês estão fazendo, mas estejam abertos para o que vier. E venha bem, e façam bem. Eu tô confusa, vai ser uns 30 segundos horrorosos. Mas eu acho que a base é estejam vulneráveis. Don't let family members, don't let friends, boyfriend, whoever, girlfriend, tell you can't do something. Go out, do it with the best intent, and don't do anything for money, do it for the love of it. And
I haven't worked for years. And I've been living out here and doing what I do for quite some time. So, boom, improv. So ask me one more time. One more time. Just ask me one more time, please. Eu acho que o improviso é um exercício para o ego, em que uma apresentadora americana, que eu não lembro o nome, mas ela morreu recentemente, e ela fazia aula de impro, ela fez Second City e tudo mais, ela falava assim, que improviso é tudo. Improviso é um exercício de vida e de sociabilidade, em que você aprende que a sua ideia pode ser uma droga, uma porcaria. E você entender que na sua vida as suas ideias são uma porcaria. Então é um exercício de humildade. Eu gostaria que você pensasse que a improvisação não é só uma técnica e não é só um espetáculo. É também um tipo de filosofia de vida. Mas que para isto você precisa realmente entrar com todo o seu corpo. Corpo, sentimentos, emoções, palavras, é tudo parte do pacote. Então, uma maneira de fazer isso é treinar muito, estudar e fazer. Mais do que aquilo tudo, se arriscar a fazer coisas diferentes. Quando você sinta que já chegou, que já fez um espetáculo, então aí procure um outro. Eu acho que isso vai te fazer crescer muito. E trabalhe sempre para o outro, dentro e fora do palco. Eu acho que eu identifico-me tanto com a improvisação, porque a improvisação é tipo, é como o mar. Nela habitam tantos seres, tanta riqueza, que cada vez que se mergulha encontra-se uma coisa nova. E, portanto, é virem ver, acreditar que há um trabalho feito por trás muito honesto e que um improvisador é, acima de tudo, alguém disponível para ouvir e construir em conjunto. Invitaría también a todos los improvisadores como a seguir como que en la búsqueda de conexiones con otros países, con otros grupos, como que hacer la red más grande, más activa y más fuerte. Eso sería. That's a lot of responsibility. Vamos, 30 segundos. Não, você falou tudo pra mim. Eu achei muito bonitinho quando a gente falou. Eu acho que o improviso é um exercício do ego, sabe? Coisa de humildade. I just want as many people as possible to get the joy of improv in their life. I think, I would never go to a Spanish guitar concert and be like, oh, I bet I could play Spanish guitar. Or go to a ballet and be like, oh, I think I could dance ballet. But there's something about improv that's so democratic, is that anybody can go to an improv show and feel like, I could see myself on that stage doing that, because the only raw material you need is yourself. And your own body, your own mind, your own opinions, your own sense of humor. And so everybody who does this art form does it completely differently and in your own way. And when you see a bunch of unique individuals who are all completely different working together, then it's really exhilarating. So I find that every improv show is composed of the improvisers on stage, the improvisers in the audience, and the future improvisers in the audience. Para las personas que estén viendo esto, los invito a tomar el riesgo de conocerse a ustedes mismos por medio de la impro, una manera de arte en la que no hay que hacerlo bien, simplemente hay que estar, y eso puede ser más difícil que hacerlo bien. Yo tengo la firme creencia de que todo el mundo debería hacer un taller de impro. Si no te vayas a dedicar a eso, si nunca hayas hecho teatro, nunca hayas hecho nada, pero la improvisación teatral tiene un elemento muy terapéutico que te puede cambiar la vida. Y creo que haciendo impro además vas a conectar con los demás de una manera que no sabías que se podía, a otros niveles. Sí. You know what? Life is complicated, and so is improv, and nothing can be summed up and defined in 30 seconds. But what I will tell you is, if it wasn't for improv, I wouldn't be here right now, and I wouldn't have had the amazing experiences I did in my life.
And if you want to take a risk and enjoy life, improv's a pretty cool way to do that. Acho que é bem isso. E diante disso e a partir disso vem questões muito pessoais, né, do que se espera, para onde vai, para onde vamos. I think I'm alive. Yeah. Do you want a hug? I really would. Yeah, that would be great. Thank you. I'd love to. Okay, I'm going to take the mic off. Are Brazilians known for hugging? I didn't know that. Yeah, we like to touch people in that kind of way. Oh, okay. It's good that you put that at the end of that.